Olá, gente. O meu nome é Isabela Cordeiro, eu sou interna da Universidade Federal do Acre, UFAC, e ligante do Projeto Alfa. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre pancreatite aguda, um tema muito frequente de abdômen agudo no pronto atendimento. Vamos lá. Então, iniciando, pancreatite aguda. Partindo do conceito, ela é um processo inflamatório agudo de início súbito, com melhora espontânea dentro de alguns dias, na maioria dos casos. Dependendo da extensão desse processo inflamatório, ele pode ser dividido ainda de uma forma leve, moderadamente grave ou até mesmo a forma grave. Então vamos lá. Em relação à primeira questão. A pancreatite é um tipo de abdômen agudo inflamatório, tá? Como eu falei anteriormente, é um processo inflamatório de início súbito, ok? Voltando aqui à questão da classificação. Dependendo da extensão desse processo inflamatório, nós podemos dividi-la em forma leve ou uma forma grave. A pancreatite aguda leve, ela também é chamada de pancreatite edematosa ou intersticial. Ela é responsável por cerca de 80 a 90% dos casos de pancreatite, ou seja, é a forma de apresentação mais comum da pancreatite, ok? Ela vai ser restrita ao pâncreas, de tal forma que não há acometimento de órgãos vizinhos nem envolvimento de processo inflamatório à distância, diferentemente da pancreatite aguda grave, também chamada de necrosante. Ela já vai acometer os tecidos peripancreáticos devido a uma disseminação generalizada das enzimas pancreáticos, evoluindo com complicações locais, principalmente necrose infectada, pseudocisto e até a formação de abscesso. Agora, em relação à anatomia, para a gente entender um pouco como que se dá esse processo de inflamação. Como vocês podem ver na figura, essa aqui é a vesícula biliar, esse é o ducto cístico, esse é o ducto hepático direito, esse é o ducto hepático esquerdo, e na união dos ductos hepáticos nós temos o ducto hepático comum. Reparem que quando o ducto cístico se encontra com o ducto hepático comum, eles formam o que a gente chama de ducto colédoco, também chamado de ducto biliar comum, ok? E o colédoco vai fazer uma transição aqui no final, onde se encontra o ducto pancreático principal, também chamado de ducto de Wirsung. E o ducto pancreático principal, ele vai desembocar justamente na segunda porção do duodeno, numa região que a gente chama de ampola de Vater, localizada justamente na papila maior do duodeno, ok? Essa figura, ela é capaz de explicar como se dá a causa mais comum de pancreatite aguda, que é justamente a litíase biliar. Então, o cálculo, ele migra da vesícula pelo ducto cístico, passa pelo colédoco e vai desembocar justamente no ducto pancreático principal, onde ele fica impactado, gerando obstrução e, secundariamente, uma área de congestão, ok? Então, dessa forma, é o mecanismo da litíase biliar, que é responsável por cerca de 30 a 60% dos casos de pancreatite aguda. Já o álcool é o segundo fator mais encontrado na pancreatite aguda, presente em 15 a 30% dos casos. Porém, ele é o principal desencadeante da forma grave e da forma crônica de pancreatite, ok? Então, em relação à segunda questão, as principais causas de pancreatite aguda são, como eu falei anteriormente, litíase e microlitíase biliar, bem como abuso de ingestão alcoólica, que é justamente a primeira e a segunda causa, ok? De pancreatite aguda. Agora, como vamos explicar a fisiopatologia dessa pancreatite? Eu fiz um fluxograma aqui, só para a gente ficar de uma forma mais didática. O episódio de litíase biliar acontece gerando uma obstrução. Essa obstrução estimula a ativação de enzimas pró-inflamatórias, assim como da tripsina, gerando uma lesão acinar indiretamente. O álcool ele também tem esse mecanismo de lesão acinar, mas de forma direta, bem como demais drogas. Então, por exemplo, uma pancreatite medicamentosa, ela também faz essa lesão acinar direta, ativando células inflamatórias. Após essa ativação de proenzimas, acontece justamente uma vasoconstrição e estase na microcirculação, com o aumento da permeabilidade. Foi aquilo que eu falei anteriormente sobre a congestão.
Isso é o que explica o mecanismo fisiopatológico da pancreatite edematosa, ok? A forma leve. Porém, se esse processo inflamatório se estende, acontece o que nós chamamos de migração do infiltrado de polimorfos nucleares no tecido lesado, com liberação das citocinas e substâncias oxidativas, e tais substâncias que vão causar hemorragia e a necrose, já evoluindo para a forma grave de pancreatite, a pancreatite necrosante, ok? Então, como se daria, né, as manifestações clínicas da pancreatite aguda? A história do paciente é muito importante. Então, ele vai referir uma dor abdominal de forte intensidade, início súbito, que geralmente irradia para a região do dorso, muito associada a náuseas e vômitos. É uma dor tipicamente em barra, em faixa, pois acomete toda a totalidade do abdômen superior na região epigástrica. E os pacientes se queixam, na maioria das vezes, de uma dor em caráter de pontada, ok? É uma dor que tem início súbito, com piora lentamente, porém contínua, até atingir um nível máximo de intensidade. Então, em relação à terceira questão, né? Qual seria o quadro clássico da pancreatite? Como nós conversamos agora, a pancreatite aguda ela é caracterizada por uma dor contínua no abdômen superior, com náuseas e vômitos, ok? É muito comum, quando nós encontramos um paciente no pronto atendimento e na emergência clínica com quadro de pancreatite e ele adotar essa posição. Isso é uma posição antálgica que nós caracterizamos como atitude genopeitoral ou prece maometana. É justamente quando o paciente posiciona-se de tal forma que ele fique ajoelhado, projetando o tórax para frente, deixando a cabeça repousar sobre o leito, assim como na figura. Ela é uma posição adotada em busca do alívio da dor, que é muito intensa. Então, o exame físico. Essa é uma etapa fundamental nos casos de pancreatite, principalmente o exame físico do abdômen, ok? O paciente, ele usualmente encontra-se muito agitado no leito, movimentando-se, buscando de qualquer forma uma posição que lhe traga um alívio mais rápido da dor, ok? A febre, ela pode estar presente, mas assim, ela é justamente uma resposta inflamatória sistêmica e não uma consequência direta da infecção, que vai surgir em uma fase mais tardia, certo? A icterícia também pode ou não estar presente. Vai depender, por exemplo, se houver a compressão da porção intrapancreática do colédoco, né, devido ao edema da cabeça do pâncreas, que é justamente aquela área de congestão que eu expliquei naquela primeira figura. Ou então, por exemplo, a presença de um cálculo mais distal no colédoco, tá? Eles podem justificar, por exemplo, o aumento das bilirrubinas, gerando o que a gente chama de icterícia, ok? Agora sim, quais seriam os sinais clássicos, porém pouco frequentes no exame físico de um paciente com pancreatite? Como eu falei, eles são clássicos, mas não são patognomônicos de pancreatite aguda. E eles geralmente são encontrados, apesar de uma frequência menor, geralmente são encontrados nos casos de pancreatite aguda grave, na forma necrosante, ok? Quais seriam esses sinais? O sinal de Cullen, que é justamente uma equimose central, né, periumbilical. O sinal de Gray-Turner já seria uma equimose na região dos flancos. E o sinal de Fox, esse aqui é de suma importância, pois faz a gente notar a importância do exame físico geral do paciente. Eu tenho que checar todos os sistemas, ok? Porque esse sinal é uma equimose na base do pênis, então ele pode passar despercebido se você, por exemplo, pular certas etapas do exame físico, certo? Só para demonstrar aqui para vocês, por figuras, esse aqui seria justamente o sinal de Cullen, né? Uma equimose periumbilical, e esse aqui é o sinal de Gray-Turner, né? Que é a equimose já na região dos flancos. Então, agora, focando na última questão, quais seriam os sinais clássicos da pancreatite aguda? Como a gente acabou de conversar, todas as afirmativas anteriores estão corretas, né? Todos eles são sinais de pancreatite aguda na forma grave, ok? Necrosante. Então, como se daria esse diagnóstico de pancreatite aguda? É um pouco de suspensão clínica associada a exame de imagem. Então, o que acontece? A gente vai associar a clínica do paciente, por exemplo, aquela dor compatível em barra no abdômen superior, assim como o aumento da amilase ou lipase séricas, pelo menos 3 vezes acima do limite da normalidade, ok? E a imagem compatível com o diagnóstico. Então, principalmente, de preferência, a tomografia,
mas se possível, se tiver disponibilidade, pode ser também pela ressonância, tá? Pelo menos 2 desses seguintes fatores têm que estar presentes para a gente fechar o diagnóstico de pancreatite aguda, ok? Agora, focando na tomografia computadorizada. Ela vai ser justamente o exame padrão ouro, tá? Para o diagnóstico da pancreatite. Por quê? Porque ela consegue estadiar a gravidade, a extensão dessa pancreatite, se há áreas de congestão, se há áreas de necrose, ok? E a extensão da necrose pancreática, ela é melhor avaliada a partir de 48 a 72 horas da admissão. Então, assim, TCs realizadas de forma precoce, é mandatório que se repita um novo exame 3 a 5 dias após o primeiro, certo? Para a gente ter noção da comparação. Como vocês podem ver, eu coloquei aqui uma imagem, essa aqui é uma pancreatite edematosa. Então, é aquela pancreatite leve ainda. Vocês conseguem enxergar aqui a região do pâncreas? Ele está todo edemaciado. A gente vê aqui, ó, que tem um espessamento da parede. Isso tudo é região de edema, certo? Diferentemente da pancreatite aguda necrosante. A gente pode perceber, ó, que o parênquima pancreático está todo acometido com áreas de necrose já. E assim, essa necrose é uma necrose difusa. Vocês podem perceber que é apenas essa região aqui, ó, do processo uncinado que está preservado do parênquima, tá? Pancreático. Então, realmente já é uma pancreatite bem mais grave do que a primeira imagem. E aí, essa pancreatite pode complicar com o que a gente chama de pancreatite aguda necrosante infectada, que é quando a região de isquemia, além de ter isquemia, começa a ter infecção bacteriana. Como que a gente consegue ver isso pela imagem? A gente vê aqui, ó, a presença de gás, tá? Essas regiões mais escuras aqui da TC. Quais seriam outros exames que a gente pode solicitar para um paciente com pancreatite aguda? Como eu falei anteriormente, a ressonância é um exame que ela tem sensibilidade e especificidade semelhantes à tomografia, mas é um exame de alto custo, tem uma menor disponibilidade, ok? A radiografia de tórax, nós pedimos também mais para descartar quadros pulmonares associados, porque alguns casos de pancreatite podem evoluir com atelectasias segmentares, principalmente dos lóbulos inferiores, elevação da cúpula diafragmática, ok? Pode ter também um derrame pleural à esquerda, ou mesmo uma hipotransparência pulmonar que fosse sugestivo de edema, ok? Edema pulmonar. Já a radiografia simples do abdômen, ela geralmente costuma ser normal nos pacientes com pancreatite aguda. Nós pedimos mesmo para descartar causas perfurativas, por exemplo, de abdômen agudo. Porém, nos casos mais graves, acontece o que a gente chama de surgimento da alça sentinela ou então sinal de amputação do cólon. A ultrassonografia, ela não é um exame utilizado para o diagnóstico da pancreatite. Porém, é prudente que sempre se peça uma ultrassonografia para a gente descartar a principal causa de pancreatite, que é justamente o que? A litíase biliar, né? Colelitíase. Então, a ultrassonografia de abdômen total, ela é feita, mas é feita para descartar a principal causa e não para fechar o diagnóstico de pancreatite, ok? Aqui, as imagens só mostrando esses achados na radiografia, né? Aqui temos o que a gente chama da alça sentinela, que é justamente uma alça de delgado paralisada junto aqui ao jejum proximal, ok? E pode ter também o sinal do cut-off colônico, que é justamente do amputamento do cólon. O que acontece? Tem um espasmo no segmento do cólon transverso ou então da flexura esplênica, e a partir dessa região aqui a gente já percebe uma ausência de gás, né? A ausência de gás distal à região onde a seta está apontando, ok? Então, como seria a abordagem de um paciente na emergência com pancreatite aguda? Primeira coisa, definir a causa e a gravidade. Depois, classificar se é uma pancreatite leve ou se é uma pancreatite grave. A gente utiliza muitos scores também para nos basearmos, né? Um dos mais utilizados na prática é o score de Hanson. Temos também a PAST-2, Baltazar e marcadores bioquímicos. Então, é prudente sempre solicitar as enzimas pancreáticas, como, por exemplo, a amilase, a lipase, solicitar bilirrubinas, as enzimas canaliculares, como fosfatase alcalina, gama-GT, tudo isso é importante na avaliação do paciente, ok? Para depois nós definirmos o tipo de tratamento, certo? Os critérios de Hanson, eles são realizados na admissão e após 48 horas
da internação hospitalar. Então, o que acontece? São 11 critérios no total. Durante a admissão, são feitos os primeiros 5 critérios. E após as 48 horas, novamente se reavalia o paciente e se adota os outros 6 critérios. A única queixa desses critérios de Hansen é justamente que eles podem mimetizar ou então falsear a gravidade de uma pancreatite aguda na admissão, porque como nós temos que fazer essa comparação com 48 horas de evolução, o paciente pode evoluir com uma piora, tá? E sem que a gente não perceba devido aos primeiros critérios durante a admissão. Já o score de Baltazar, ele é um score que vai fazer justamente o estadiamento pela tomografia, por isso que eu falei, a tomografia com contraste é o padrão ouro, justamente para estadiar a gravidade e a extensão dessa pancreatite, se há áreas de necrose, se há áreas de parênquima preservado, ok? Já os critérios de Apache 2, na verdade, são 14 parâmetros com 12 variáveis fisiológicas. É um cálculo, uma conta que não é feito pelo médico, geralmente é feito por um programa de computador especializado, e dele a gente só tem que gravar que a partir de 8 no score, já significa um pior prognóstico da evolução da pancreatite, ok? E ele é muito utilizado já quando os pacientes já estão internados na unidade de terapia intensiva, na UTI, certo? Então, de todos esses critérios, o que a gente tem que gravar da avaliação prognóstica? Os critérios de Hansen, eles são realizados nas primeiras 48 horas, primeiro durante a admissão e após 48 horas da internação, e um valor maior ou igual a 3 já indica um pior prognóstico. Da mesma forma, o Baltazar. Então, pela tomografia, o estadiamento, os estadios D e E já são representantes de uma taxa de mortalidade maior, acima de 15%, ok? Os critérios de Apache 2, eles são realizados nas primeiras 24 horas e, como eu falei anteriormente, a partir de 8 já indica um pior prognóstico, correto? E também temos os parâmetros de Glasgow, que também são feitos nas primeiras 48 horas e um valor maior ou igual a 3 também indica pior prognóstico, certo? Então, agora finalizando, gente, como seria o tratamento da pancreatite aguda? Depende muito da forma, pois vai mudar totalmente da pancreatite aguda leve para a pancreatite aguda grave, ok? A pancreatite aguda leve é mais um tratamento de suporte clínico, né? Então, o que é recomendado? Repouso, analgesia potente com opioides, a gente utiliza morfina ou então a dolantina mesmo, tá? Dieta zero, inicialmente, ok? Então, assim, quais seriam os critérios para reintroduzir a dieta? Principalmente quando o paciente não tem mais necessidade do uso regular de opioides, ok? E quando eles também, por exemplo, apresentam já peristalse e manifestam desejo de se alimentar, ok? A gente já pode reintroduzir a dieta. Tem até, por exemplo, um prognóstico muito melhor se a gente fizer essa reintrodução de forma mais precoce. Da mesma forma, a gente também tem que fazer infusão de líquidos e correção dos distúrbios hidroeletrolíticos, devido principalmente aos episódios frequentes de vômitos. Então, corrigir possivelmente uma alcalose, tá? Com hipocloremia é importante, ok? Já na pancreatite aguda grave, é uma conduta totalmente diferente, uma conduta mais invasiva, então tem que fazer reposição volêmica nas primeiras 24 horas, com controle do choque hipovolêmico. Dessa forma, a gente tem que fazer infusão de grande volume de cristalóide, geralmente é o Ringer lactato que a gente usa, tá? Como é que a gente vai interromper, então, essa reposição volêmica? A gente vai interromper justamente quando houver já a normalização da PA, com retorno do padrão de normalidade do hematócrito e, principalmente, o débito urinário tem que estar presente e tem que estar acima de 0,5 ml quilo-hora, certo? Da mesma forma, eu tenho que agir por um período, assim, muito precoce para solicitar a vaga da UTI, que esse paciente ele tem que ser monitorizado de forma contínua, ok? E a gente inicia com uma nutrição interal, ou seja, por um catéter nasogástrico ou nasojejunal, após as 72 horas da internação hospitalar, ok? A NPT é utilizada, mas assim, a gente reserva ela mais para aqueles pacientes que não tolerem a via interal, tá? Ou naquelas situações em que o aporte calórico esteja insuficiente para a demanda metabólica que o paciente está exigindo, ok? E
por final, a gente deve considerar o quê? A abordagem da via biliar. Como é uma das principais causas de pancreatite aguda, principalmente na grave, a gente tem que descartar isso. Então, a gente pode fazer a CPRE, né, que é a colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, ou então a papilotomia, que é assim, um exame menos invasivo nas primeiras 48 a 72 horas de internação nos casos de pancreatite aguda grave. A colecistectomia, ela pode ser realizada também nos casos de pancreatite biliar, né? Porém, o que acontece? É um procedimento que ele só vai ser realizado após a estabilização do quadro atual da pancreatite. Então, geralmente, é um procedimento cirúrgico que a gente realiza apenas 6 a 8 semanas após o primeiro episódio, ok? Da pancreatite aguda grave. Então, era isso, meninos. Eu queria agradecer por vocês terem assistido o vídeo. Se tiverem alguma dúvida sobre o assunto, por favor, entre em contato com a nossa liga, tá? O Projeto Alfa. Curtam o nosso Instagram e sigam o nosso canal do YouTube, tudo bem? Muito obrigada pela atenção. Até mais!